nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 85, 20 de junho de 1900. A humildade mais perfeita produz na alma a união mais íntima com Deus. Esta manhã, estando fora de mim mesma e não encontrando meu sumo bem, tive que girar e girar em busca dele. Quando me cansei até sentir desfalecer, sentia-o atrás de minhas costas, que me sustentava. Então, estendi o braço e o puxei para a frente, dizendo: Meu amado, sabes que não posso ficar sem ti. Não obstante, me fazes esperar tanto até me fazer desmaiar. Diz-me, pelo menos, qual a causa em que te ofendi, que me submetes a dilacerações tão cruéis e a martírios tão dolorosos como é a tua privação. E Jesus, interrompendo o meu discurso, disse-me: minha filha, não acrescente mais rasgos ao meu coração exacerbado ao máximo, pois se encontra em contínua luta pelas violências que constantemente todos me fazem. Violência me faz as iniquidades dos homens, que atraindo sobre eles a justiça, me forço a puni-los. E a justiça, pondo-se em contínua luta com o amor que tenho pelos homens, rasga meu coração de modo tão doloroso, de me fazer morrer continuamente. Violência me fazes tu, porque vindo eu e conhecendo tu os castigos que estou enviando, não estás quieta, não, mas que me força, me faz violência e não quer que castigue. E sabendo eu que você não pode fazer de outra maneira, ante minha presença, para não expor meu coração a uma luta mais feroz, me abstenho de vir. Por isso, não me violentes para me fazeres vir agora. Deixa-me desabafar a minha ira e não queirais aumentar as minhas penas com as tuas palavras. Quanto ao resto, não quero que pense, porque a humildade mais perfeita, mais sublime, é de perder toda a razão e não discorrer sobre o porquê e do como, mas se desfazer do próprio nada. E enquanto a alma faz isto, sem adverti-la, encontra-se perdida em Deus. Isto produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para o sumo bem. Isto com sumo proveito da alma, porque perdendo a própria razão, adquire a razão divina, e perdendo todo o pensamento sobre si mesma, isto é, se está frio ou quente, se são favoráveis ou adversas as coisas que lhe acontecem, se interessará e adquirirá uma linguagem toda celestial e divina. Além disso, a humildade produz na alma uma vestidura de segurança. Pelo que envolve neste vestido de segurança, a alma está na calma mais profunda, embelezando-se toda para agradar ao seu querido e amado Jesus. Quem pode dizer como fiquei surpreendida por este falar de Jesus? Não tive nenhuma palavra para responder. Pouco depois desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma quieta. Sim, mas aflita no máximo, primeiro pelas aflições e lutas nas quais se encontrava meu amado Jesus, e depois pelo temor de que não viesse. Como poderá resistir? Como farei para suportar a mim mesma por sua ausência? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar tão duro martírio,
tão insuportável minha pobre alma. De resto, digo o que quiser, porque por mim não deixarei nenhum meio. Tentarei todos os caminhos. Usarei todos os estratagemas para atraí-lo para que venha. Esse texto, ele fez me chamar a atenção, né, mais uma vez, à humildade e o nada que a alma precisa ser, né, para ter a intimidade com Deus. Né? Não se preocupar com nada que possa ali acontecer. Né? Se as coisas andam bem, graças a Deus. Se as coisas não andam bem, graças a Deus. Porque em tudo ela pode reparar o amor, né, de Deus, as iniquidades que os homens lançam para Deus, né, não o amando, blasfemando, né, contra Deus pelos seus próprios erros. Né? O homem culpa a Deus, mas pelos próprios erros dele. É por estar desviado da vontade de Deus, por não estar correspondendo à ordem, né, da criação e voltar à ordem. E aí o homem vai trilhando, né, um caminho cheio de tropeços, de erros, de paixões, de vontades humanas, sem se importar com a vontade de Deus. Se o que está fazendo agrada ou não a Deus, inverte os valores. Né? O que era para ser, o que Deus espera, né, dos seus filhos. E o homem acaba vivendo como esperando de Deus somente os seus benefícios, né? E sem se importar com seus atos, se agrada ou não o nosso Deus, se está em comunhão com Ele ou não. Muitas vezes achamos até que somos superiores por pertencermos à igreja, né? Por ter os sacramentos, por buscá-lo, mas isso perde, né, se o homem não volta, né, se aquela alma, se nós não voltarmos a entregar a vontade humana, né, para que esteja unida à vontade de Deus, né, e não querer que Deus venha para satisfazer a nós, mas sim nós voltarmos a Deus, para sermos aquilo que Deus deseja que sejamos, aquilo que Deus sonha que nós sejamos, a resgatar a nossa identidade de filhos de Deus, a sermos semelhantes a Ele em tudo, né? E não apenas aquilo que nos convém, nós sejamos semelhantes, aquilo que não nos convém, mas aquilo que não nos convém, ali sim é onde se encontra o tesouro, né? Porque a gente vai precisar passar, né, pela aquela máquina, né, que moe o trigo, moedor, talvez tenha um outro nome, né, mas passar por ali para moer, né, o orgulho, os traumas que a gente tem, que a gente vai criando uma defesa, e até mesmo uma defesa de Deus, né, achando muitas vezes que somos mais que Deus, que as coisas acontecem porque a gente fez tal coisa ou não fez, né? Mas nada disso. É tudo para Deus, né? Tudo para a glória de Deus. É ser esse nada, é ser pequeno e não se preocupar, né, com nada, mas em tudo ver a graça de Deus. Que quando se passa, né, pelos invernos, assim como na meditação anterior falava, né, que o inverno faz a planta
crescer as suas raízes, né, e sugar mais da terra, para depois voltar a florescer, a dar seus frutos. Né? E esses invernos que a alma passa, né, são necessários para que se morra mais para a nossa vontade humana, né? E não se preocupar, e aprender a descansar no Senhor, né? A saber que Ele está no comando e tudo tem um para quê, né? E para a nossa salvação, para uma grande graça superior àquilo que a gente muitas vezes pensa, espera e deseja, né? Porque muitas vezes pensamos muito no carnal e não no divino. Aqui, esse trecho me chamou a atenção quando a Luísa, né, fala que sentiu atrás das minhas costas que me sustentava. Né? E eu lembrei da coluna. A coluna que sustenta o nosso corpo, que nos mantém em pé, eretos, firmes. Né? E se a coluna estiver esticada, a gente não sente dores, mas se ela estiver torta, né? Se ela estiver com alguma enfermidade, uma escoliose, né? Ela traz transtorno, ela traz dores. E aqui, quando ela diz, né, sentiu atrás das minhas costas que me sustentava. Então Deus é o nosso sustento. Deus, Ele está, né, nos dando todo esse suporte, esse apoio. Né? E a gente, muitas vezes, quando as coisas andam bem, a gente nem percebe a graça que vivemos. E tantas graças que vivemos, até mesmo quando não estão. Quando as coisas também não andam tão bem, mas é tanta graça que Deus dá, né, para que a gente tenha um sustento, um suporte. E nesse trecho, ele mais uma vez, né, nos chama à humildade, que é a humildade mais perfeita, produz na alma uma união mais íntima com Deus. É querermos ser esse nada, é desejar ser o nada. Enquanto o mundo nos diz, né, quantas coisas nós devemos ser, quantos direitos nós, né, temos na nossa humanidade, né, na nossa carne, quantos direitos e direitos e direitos. E Deus, né, Ele nos convida sempre, não se cansa de nos convidar a viver a perfeita humildade, né, porque ser pequeno, ser humilde diante de Deus é deixar, né, Deus crescer em nós. É deixar Deus ocupar o centro da nossa vida. Né? E para isso, para Deus ser o centro, a gente não pode ter orgulho. Né? Não podemos querer ser alguma coisa. Talvez não seja um caminho curto, né? E nem fácil. Mas Ele é capaz. Né? E para ser capaz é necessário, né, a cada momento a gente erguer o nosso olhar para Deus e entregar sempre a direção da nossa vida nas suas mãos, para que o divino querer realize, né, a sua vontade com liberdade, com expressividade. E nada nessa vida é comparável em viver sendo guiado, né, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. Amém, Fiat, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.